Então, hoje, nós vamos tratar nesta parte da aula exatamente acerca do direito tributário, né? E sobre o direito tributário, a gente vai exatamente fazer uma análise histórica, onde, se você perceber, desde os primórdios das organizações, ou seja, sempre que começa a existir uma determinada organização de pessoas, essas pessoas elas vão pagar tributos. Porque o que acontece? Nas antigas formações, onde você começava a formar os clãs, esses clãs geralmente tinham um chefe. E esse chefe, ele tinha que organizar o trabalho e ele tinha que organizar também o funcionamento da comunidade, o gerenciamento da comunidade. E ao fazer o gerenciamento da comunidade, na maioria dos casos, você necessita da segurança. E geralmente quem está atrelado à segurança, ou seja, as pessoas que fazem parte das forças de segurança, elas exigem uma remuneração. Isso você pode analisar desde os primórdios. Então, houve necessidade que as comunidades, mesmo as comunidades mais primitivas, elas se organizassem e captassem recursos exatamente para quê? Para cuidar exatamente das suas forças de segurança, para conseguir manter as suas forças de segurança. Então, por isso que você vê a tributação desde muito tempo. Qual é o grande problema? E aí você pode recorrer lá à história, né? Nós vamos partir na antiguidade que essa cobrança de tributos, muitas vezes ela era feita ao bel prazer, ou seja, sem nenhum critério por parte das pessoas que exercessem o governo. Ou seja, quem governava dizia como seria o pagamento desses tributos. Problema é que muitas vezes, como você não tem nenhum critério, essa cobrança de tributos, ela se mostrava injusta. Por quê? Porque ela exigia demais quem produzia. E isso acabava prejudicando essas pessoas. E por esses prejuízos, as pessoas poderiam acabar com alguma doença, poderiam, porque estavam trabalhando demais, ou perdiam tudo e por isso caíam na miséria e poderiam se dedicar à marginalidade. Então começaram a perceber vários problemas. Até que você chega numa evolução e aí você tem a Grécia Antiga e o Império Romano, que foi muito influenciado pela Grécia Antiga. E principalmente, claro que a ideia começa na Grécia, mas ela só vai ter uma evolução no Império Romano, onde o Império Romano ele vai entender que a tributação ela não pode acontecer de qualquer forma. Claro que ela também não vai ser uma tributação ainda justa, porque você está na antiguidade, mas começa a se colocar critérios para que o Estado ele possa cobrar os tributos dos seus comandados. E, claro, esses critérios que foram estabelecidos não eram perfeitos e foram evoluindo com o decorrer do tempo. Logo após, você vai perceber que com o declínio do Império Romano começa a Idade Média. Então, a Idade Média, como ela sofreu uma desorganização europeia, pelo menos a nosso conhecimento, porque a nossa cultura é uma cultura mais ocidental, então não se viu tanto uma evolução sobre esse aspecto, o aspecto da tributação. Você vai percebê-lo novamente lá no Estado moderno, mais especificamente no fim do Estado moderno, onde as pessoas, principalmente vem a classe da burguesia. A burguesia tem um poderio econômico gigantesco, mas não tem um poderio político. Então fica aquele embate, e desse embate entre o poderio econômico e o poderio político, e no meio aí também você tem vários problemas referentes à tributação, você vai ter exatamente nessa transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, onde passam a ser feitos questionamentos, inclusive nessa questão da tributação. E aí sim são estabelecidos critérios, critérios esses que vão ser critérios objetivos, para que você possa fazer essas cobranças dos tributos às pessoas que estão sob a sua égide, ou que estão sujeitas à sua soberania. Então, a partir daí começa a existir um
um direito tributário rudimentar, né, principalmente com o início da idade contemporânea, e ele vai evoluindo. Você vai perceber que ele vai evoluindo com o tempo. Por quê? Porque as pessoas elas vão se organizando. E ao se organizarem, principalmente aquelas classes sociais que são mais abastadas, elas vão ter maior pressão. Então, por pressão dessas classes mais abastadas sobre as elites governantes, é que as elites governantes elas precisam ceder a essas exigências e aí o direito tributário ele surge e vai evoluindo com o decorrer do tempo. Por quê? Porque também nos operadores do direito, eles começam a se dedicar mais sobre essas relações, sobre esse tipo de relação jurídica, que é exatamente a relação tributária, ou a relação jurídica tributária. E se você for pensar no Brasil, um momento em que nós tivemos já uma conscientização dos brasileiros referente à tributação vai ser exatamente a Inconfidência Mineira, porque embora a Inconfidência Mineira ela tenha sido um dos movimentos de independência do Brasil, o fator maior que motivou a Inconfidência Mineira foi exatamente o problema da tributação que se cobrava, né? Onde na época se cobrava o quinto. E aqui eu queria fazer uma pausa e trazer uma reflexão a todos vocês. Veja bem, o tributo que era cobrado na época da Inconfidência Mineira, anteriormente à independência do Brasil, era de um quinto. Vocês lembram qual é o percentual que equivale a um quinto? 20%, professor. Muito bem, 20%. Vocês já chegaram a parar e pesquisar qual é a carga tributária no Brasil? Claro que de uma determinada classe social para outra, essa carga tributária ela vai ter uma variação. Mas existe uma média. Alguém já chegou a ver a média da carga tributária no Brasil? Se eu não me engano, professor, equivale a pouco mais de 30%, eu acho, não sei. Tinha visto nesses dias. Qual foi o percentual? Eu não ouvi direito. Por gentileza, pode repetir? Se eu não me engano, equivale a um pouco mais de 30%. Eu não tenho certeza. Professor, Exatamente. Nós então, ultrapassamos os 30%. Nós estamos aí, dependendo da classe social, entre 30%, 35%, chegando, dependendo da classe social, até 38%. Então, perceba, lá na época da Inconfidência Mineira, 20% o povo já se revoltou. Nós estamos pagando uma carga tributária bem maior, quase o dobro daquela época. E o que é que o brasileiro faz? Fica calado. Né? Nós ficamos calados. Eu sei que hoje em dia existem. O nosso país está com uma disputa política muito acirrada. As pessoas falam em direita e esquerda, alguns falam em extrema-direita e extrema-esquerda. Mas, infelizmente, esse embate, que é um embate mais personificado, né, tentando personificar pessoas, as pessoas esquecem daquilo que realmente é importante. Todos nós, sejamos de direita, ou de esquerda, ou de centro, todos nós pagamos uma carga tributária altíssima. E o que é que acontece? O governo Bolsonaro, ele propôs uma reforma tributária. Nós temos outro projeto de reforma tributária já apresentada por um parlamentar, ou capitaneada por um parlamentar, no Congresso Nacional, que estão tramitando. E qual é o movimento? Aí você tem esses movimentos aí que querem fazer fora fulano, fica fulano, fora fulano. Qual desses movimentos está preocupado
em fazer manifestações políticas a respeito da reforma tributária. Perceberam isso? Bem, professor, acho que a gente até não tem nem conhecimento sobre isso, né? Pra falar a verdade. E aí a gente vai um pouquinho mais além. Eu vou um pouquinho mais além. Veja bem, eu não sou o dono da verdade e nem quero ser o dono da verdade. Mas o que eu estou trazendo aqui são reflexões para nós, porque isso vai ajudar na formação de vocês. Então, o que eu estou querendo colocar aqui para vocês, eu não estou querendo levantar uma bandeira de direita, esquerda ou de centro. O que eu estou pedindo para vocês, principalmente porque vocês vão ser futuros administradores políticos, com a graça, administradores públicos, perdão, com a graça de Deus, quem quiser enveredar pela política, Deus abençoe, a seguir os caminhos corretos, né? Mas nós estamos prestando atenção em determinadas questões que, a meu ver, não são de tamanha importância para a nossa nação, e estamos esquecendo do que é de extrema importância para a nossa nação. Se você for olhar todos os tópicos de aula, um dos tópicos eu destinei para aprofundamento e coloquei exatamente essas reformas, para que vocês possam trabalhar com essas reformas. Certo? Se vocês quiserem até, eu posso comentar na próxima aula um pouquinho sobre elas, já para vocês começarem a fazer suas pesquisas, quem quiser se aprofundar sobre o assunto. Então, o ponto principal que nós deveríamos hoje estar cobrando do governo, e seja qual for o governo de direita, um governo de esquerda ou um governo de centro, é que faça uma reforma tributária. E nessa reforma tributária, você efetivamente consiga melhorar a máquina pública. Não significa dizer que para você melhorar a máquina pública, você precisa aumentar os impostos ou os tributos. O ideal seria você ter um princípio da eficiência. Você fazer mais em menos tempo e com menos dinheiro. Percebam que nesse momento da pandemia, teve a CPI que verificou várias coisas, mas tem um ponto central que ninguém percebeu. Ah, existiu corrupção? Existiu. E as instituições competentes têm que fazer essas verificações. Mas, fora a corrupção, vocês viram, a maioria do povo brasileiro está passando fome. Quantos prefeitos, vereadores, na esfera estadual, governadores, deputados estaduais, na esfera federal, o presidente, os deputados federais, os senadores, que decidiram diminuir o valor dos seus salários ou diminuir as mordomias? Nenhum, professor. Tentaram foi aprovar um fundo eleitoral muito maior, professor, isso sim. E é isso o que aconteceu. Efetivamente, por conta da pandemia, a gente não conseguiu ir às ruas. E a gente até agora não pode, porque a gente não sabe como é que será o efeito dessa pandemia. Mas o que eu estou mostrando para vocês é, chama a atenção de, por exemplo, chama a atenção da maioria do povo para essa CPI. Aí a CPI vai falar de vacina, que é importante, não estou dizendo que não é. Vai falar de vacina, que é importante. Mas estão tirando, mas o que eu quero mostrar é que estão tirando foco de um ponto principal. A máquina pública ela está inchada. A máquina pública brasileira está inchada. E quantos governantes se preocuparam em diminuir essa máquina pública? Vou fazer uma consideração. Você, no seu município, não tem pessoa que tem. Como eu já fui assessor de prefeitura, as pessoas falam muito. Né? Tem uma pessoa que tem uma portaria, ou seja, tem um cargo comissionado dentro do município e não trabalha. Isso quer dizer o quê? Se aquela pessoa tem aquele cargo comissionado e não trabalha, quer dizer que esse cargo ele não é necessário. Então poderia estar sendo extinto esse determinado cargo para você ter um menor gasto.
E aí, quando você diminui o gasto, você diminui a carga tributária e com isso, não estou dizendo só o empresariado, mas todos podem conseguir fazer um melhor aproveitamento. E aí não vai faltar mais dinheiro para a saúde, não vai faltar mais dinheiro para a educação. O grande problema que nós temos é esse. Se você analisar as regalias que têm os legisladores, são demais. Quando você compara um legislador brasileiro com muitos países europeus, você vai ver que o nosso legislador ele tem muito mais benefícios do que dos países europeus. Só dar uma sugestão. Veja como é o tratamento em Portugal aos legisladores. Veja como é o tratamento na Alemanha, na Suécia. Vocês vão perceber que nem todas as regalias que um legislador tem aqui no Brasil vai ter nesses outros países. Então, por isso que a gente foi um momento de reflexão que eu queria colocar para vocês, exatamente para isso. Onde está se falando muito sobre a questão política, o ano eleitoral para a esfera federal e para as esferas estaduais e distrital é o próximo ano, 2022. Mas desde 2019 estão discutindo isso. Não estou dizendo que é errado. A pessoa é livre. Nós estamos, graças a Deus, nós estamos numa democracia e num país livre. Mas o que eu quero dizer é que estão chamando tanta atenção, estão acirrando tanto esse questionamento, que as outras questões que são deveras importantes estão ficando para segundo plano, quando não deveriam estar. Agora nós deveríamos estar falando, discutindo sobre a reforma tributária, mas quase ninguém fala sobre isso. E é isso que falta a nós brasileiros. É nós termos na memória, porque é divulgado, mas o que acontece? É divulgado, mas a maioria do povo não presta atenção. Então, por isso que você precisaria realmente de movimentos sociais que ficariam alertando o povo e ficariam lembrando o povo desses questionamentos. Para quê? Para fazer exatamente com que o povo cobre aos seus legisladores. Porque se está sendo feita uma reforma, quer dizer que vai ter uma alteração da Constituição. Se vai ter uma alteração da Constituição, quem é que faz? O Parlamento Federal. Então, o Parlamento Federal tem que ficar sendo exigido, tem que ser cobrado, os parlamentares federais, exatamente nesse sentido. Entenderam aqui meu questionamento? É no sentido de não só passar a matéria, mas também ajudar todos nós a formarmos uma nova geração muito mais consciente dos nossos direitos, como também dos nossos deveres. Tá certo? Bem, alguém tem alguma dúvida sobre isso? A gente pode passar adiante? Entendi. Então, uma vez que você viu que no Brasil você começa a ter essa preocupação com o direito tributário na Inconfidência Mineira, você vai perceber que o Brasil ele vai se tornar independente lá em 22, né, 1822. Quando ele se torna independente, quando o Brasil ele se torna independente, posteriormente vem exatamente a proclamação da República, já no final do século XIX, né? E aí, tão logo ocorre a proclamação da República no Brasil, qual é o modelo que o Brasil segue? É o modelo estadunidense. Então, muitas das regras tributárias dos Estados Unidos tentou se copiar. E além de se copiar, tentar copiar regras dos Estados Unidos, trouxeram algumas regras dos países europeus. Nesse momento que o Brasil está nessa formação do direito tributário, isso não é ruim, isso é bom. Por quê? Porque vão chegar várias informações. E aí, dessas várias informações que nós temos, o legislador brasileiro, com o tempo, ele vai optando por qual o modelo brasileiro. Então, qual dessas regras ou desses princípios, desses procedimentos que tem nos outros países, que nós vamos começar a adotar no nosso país. E aí vai evoluindo. Mas o grande problema que eu vejo no direito tributário brasileiro
O grande problema que a gente tem no direito tributário brasileiro é o seguinte, porque o direito tributário, ele está mais à mercê dos governos do que do povo. Por que eu digo isso? Porque o governo brasileiro, ele faz o que quer. Em que sentido? Se você verificar, muitos dos governantes que ocorreram no Brasil, que nós tivemos no Brasil, não só a nível federal, a nível estadual, a nível municipal, a maioria dos governantes pensavam da seguinte maneira: ah, eu estou sofrendo aqui um problema no governo, na educação, na saúde. Então, qual é a mentalidade deles? Qual é a primeira mentalidade dos governantes? Ou é criar tributo, ou é aumentar os tributos já existentes. A ideia dos governantes é exatamente essa. Dos governantes aqui no Brasil. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, se você analisar o sistema estadunidense nesse aspecto, o que acontece? O Partido Republicano, ele se preocupa sempre em diminuir os tributos, porque ele tem uma visão mais neoliberal. O Partido Democrático, por ter uma visão mais social, ele quer aumentar tributos. Então, sempre que você vê uma administração, ou em regra, não posso dizer sempre, né, mas eu posso dizer em regra, as administrações republicanas nos Estados Unidos vão se preocupar em diminuir a carga tributária e as administrações democratas, elas vão aumentar a carga tributária, não porque eles querem aumentar a carga tributária, mas com essa visão desse investimento social. Então você vai ter sempre essa situação, que um aumenta, outro diminui, um aumenta, outro diminui. Então fica nessa gangorra dentro dos Estados Unidos. Eu pergunto para vocês, essa ideia vale aqui no Brasil? Eu Pessoal, só acredito que não, né? Mas eu fiquei com uma dúvida, né? O senhor falou que quando tem um problema, né, os governantes procuram aumentar, né, a tributação em cima. E a relação quando ocorre os cortes, né, em outros setores, por exemplo. Tem alguma relação ou não tem nada a ver? Essa relação de cortar de outros setores, etc. Aí o problema que a gente está vendo hoje em dia, desses cortes, né, que estão ocorrendo, por exemplo, ocorreu um corte aí no Ministério das Ciências e Tecnologia, né? Qual é o problema disso daí? E aqui o ideal é aqueles acadêmicos e acadêmicas que já fizeram o orçamento público. O que acontece? A lei orçamentária anual, ela vai fazer uma previsão de receitas e de despesas. Então faz-se uma previsão. Professor, mas como é que pode ocorrer isso? O que acontece? Se esse ano, então digamos, se em 2020 você arrecadou 1 trilhão e as previsões para o próximo ano é que a economia vai melhorar, ela vai crescer, então vai crescer 1%. Quanto é 1% de 1 trilhão? São 10 bilhões, né? Aliás, 1 bilhão. Então você pode já fazer uma projeção que no próximo ano o teu orçamento, ao invés de ser 1 trilhão, vai ser 1 trilhão mais 1 bilhão, que seria o crescimento. Mas veja bem, é uma previsão. Por quê? E aqui vamos imaginar. Em 2019, se você olhar os indicadores de 2019, eles apontavam que o Brasil iria crescer. Mas quando veio em 2020, então em 2019 os indicadores apontavam que em 2020 o Brasil iria crescer. Então você podia pegar o valor do orçamento de 2019, jogar o mesmo valor para 2020 e crescer a previsão que ele ia crescer. Você podia jogar esse percentual e aumentar um pouco.
Problema. Em 2020, o Brasil cresceu ou aquela previsão, ela se concretizou ou ela teve que diminuir? Acho que acredito em decorrência da pandemia diminuiu, né? Exatamente. Então, como os orçamentos foram previsões, eu vou conseguir arrecadar tanto. Eu acho que eu vou conseguir. É uma previsão. Quando você vai no decorrer do ano, e aí, se você pegar bons administradores, eles vão fatiar o ano. Tem deles que fatiam de 2 em 2 meses, tem deles que fatiam de mês em mês. Por quê? A cada mês ele verifica. Em 2019, então digamos, 2019 no município, a gente conseguiu de verba 10 milhões. Que eu consegui 11, então dá para mim aumentar o meu gasto. Não, se o janeiro de 2019 foi 10 milhões, agora janeiro de 2020 foi 9. Então o que eu tenho que fazer com os gastos? Diminuir. Então você e aí cada administrador ele pode fazer isso. Hoje em dia você já tem condições de fazer esse acompanhamento mensal, bimestral, ou seja, a cada 2 meses, ou trimestral, a cada 3 meses. Mas o administrador ele não pode sair gastando, digamos, se ele sai gastando à torta e à direita, numa época de pandemia, que você não tinha previsão, e digamos que ele chegasse em julho, agosto, acabou o dinheiro. Não dá. Então ele tem que saber como é que ele vai controlando esse gasto. Então ele vai saber como controlar esse gasto exatamente com o orçamento, com o exercício anterior, imediatamente anterior, ou os exercícios anteriores. Então ele vai fazendo uma média. E aí ele vai tentando se reorganizar. Até que ele consiga chegar a dezembro com dinheiro para pagar todas as suas obrigações. Aí ele tem à disposição provisionamento, então tem diversas situações. Aí é que ocorrem os cortes do orçamento e ocorrem os chamados provisionamentos. Entendido? Eu não posso aprofundar porque a gente não tem muito tempo, né? Não, tranquilo, tranquilo. Aí a gente já volta pro que o professor destacou, né, em relação aos Estados Unidos, que faz esse balanço, né, de aumentar e diminuir. Então, como que funciona, né, isso, como é que eles conseguem crescer ainda mais economicamente, baixando imposto e aumentando e... Lá eles têm uma situação que eles vão verificar muito o comércio, né? Então, o Partido Republicano, ele diminui o gasto público, mas ele começa a investir na infraestrutura, a investir no comércio internacional, nas representações internacionais, exatamente para isso, para conseguir tentar desenvolver o país dessa maneira, tá certo? Flávio, ele concede a palavra já, só um instante, tá bom? Mas, voltando aqui, então, você vê nos Estados Unidos exatamente essa tendência. Partido Republicano baixa a carga tributária, Partido Democrata ele aumenta a carga tributária para investir no social. É a opção de cada um, eu não estou fazendo avaliações, essa política é boa, não é? Não, eu estou só em linhas gerais demonstrando a situação. Mas o que eu quero mostrar para vocês é, enquanto que nos Estados Unidos existe uma tendência de baixar a carga tributária e aumentar a carga tributária, no Brasil você vê essa tendência dos políticos? Não existe. Você vai analisar desde o momento em que o Brasil se torna democrático, ele passou a eleger seus presidentes, já passaram várias siglas pela cadeira presidencial. E todas as siglas, sem exceção, se preocupavam em aumentar a carga tributária, não em diminuir. O grande problema que nós temos é exatamente esse. Então, no Brasil, a gente não tem essa reflexão. Hoje em dia, já existem partidos se preocupando em diminuir a carga tributária, mas o problema é que esses partidos são muito pequenos, então eles não conseguiram ainda chegar ao poder para conseguir fazer exatamente essa alternância referente à carga tributária. Então, a gente vê hoje em dia uma alternância de poder a nível, sobre uma questão de tendência política, mas a gente não vê isso refletindo em todos os setores. Infelizmente, a gente ainda não vê isso. Tá certo? Pode falar, Flávio. Bom, professor, só queria perguntar se a relação do multipartidarismo tem relevância com isso. Você conseguiu exatamente chegar num ponto fundamental.
da nossa democracia é exatamente essa questão do multipartidarismo. Eu não estou dizendo que o multipartidarismo ele seja totalmente ruim, mas o grande problema que acontece é exatamente esse esfacelamento. Então, por conta desse esfacelamento que nós temos da representação política, os partidos eles não se unem. Então você não tem essas tendências. Como lá nos Estados Unidos você tem esse bipartidarismo, então você acaba tendo cada partido, ele realmente tem a sua linha de atuação e ele vai, durante as eleições, ele vai fazer as propostas de campanha dentro da sua linha de atuação. E aqui no Brasil, os partidos têm as suas, nos seus estatutos, seus princípios, têm as suas ideias, mas não quer dizer que todo representante, seja do executivo ou do legislativo, daquele determinado partido, vai agir em todas as administrações da mesma forma. Infelizmente, a gente não tem como ter essa garantia. E aí, por isso que a gente acaba tendo essa situação. Por isso que, de vez em quando, surge sempre uma reforma política para diminuir o número de representações. A última agora possibilitou as chamadas federações de partidos, né? Que elas vão vigorar por 4 anos e aí tem alguns partidos que eles estão discutindo para formar essas federações. Na minha visão, seria importante para quê? Para que você conseguisse formar bancadas mais fortes e essas bancadas mais fortes, elas conseguiriam exatamente iam ajudar nas mudanças, né? Porque, infelizmente, com muito partido, você acaba não tendo como você conseguir fazer algumas negociações. Fica sempre uma negociação muito esfacelada e aí você não consegue uma tendência forte para você fazer uma coisa ou outra e aí fica muito a cargo unipessoal, fica muito na figura de algumas pessoas. Agora está muito, por exemplo, hoje em dia quem efetivamente conduz o parlamento brasileiro é o presidente da Câmara. Mas quem chefia é o presidente do Senado. Mas você vê que a grande força está hoje em dia no presidente da Câmara, que ele consegue fazer muitas articulações. Então você fica exatamente nessa situação onde a gente tem que rever efetivamente a nossa organização política atualmente. Mas você falou uma grande verdade, que no Brasil a gente não consegue essa mesma tendência dos Estados Unidos por conta exatamente do multipartidarismo, né? Onde eu acho que é importante você ter mais partidos, mas também o Brasil, ele, no linguajar mais popular, ele esticou demais a baladeira, né? E aí está arrebentando agora exatamente porque a gente muitas vezes tem impasse em várias questões fundamentais do Estado, que não vão para frente porque está muito esfacelado. As representações políticas são muito esfaceladas. E o senhor falou uma verdade, não é nem comparando Brasil e Estados Unidos, né? É só vendo exatamente a questão de uma relação onde você tem um país com muitos partidos e outro com 2. A gente pode trazer até outros, né, países também, né? Isso, exatamente. E aí você verifica exatamente a situação. Você foi... Esse, eu acho que no momento é um dos problemas brasileiros. Eu não digo, vamos ser bipartidários novamente. Não, eu acho que não é por aí. Mas eu acho que você ter mais de 30 partidos... A gente não sabe nem o nome, né, dos partidos todos. E eles estão mudando a todo tempo, né? Estão mudando aí os nomes. O antigo PFL, Partido da Frente Liberal, se tornou Democratas. Aí agora o Democrata se uniu ao PSL e formou União Brasil. Então tem essas federações aí que vão ter outros nomes, né? E aí vão ser por 4 anos, e depois podem se fundir. Então, o sistema político brasileiro ele é muito complicado também, né? Infelizmente, a gente está passando por essa situação. Obrigado pela sua contribuição, Flávio, também foi importantíssima. E o que eu quero mostrar para vocês é exatamente isso, que enquanto em outros estados você tem tendências de determinados governos que aumentam a carga tributária e outros governos que você baixa a carga tributária, que é importante para o povo, aqui no Brasil a tendência sempre é aumentar. E por isso que está chegando nessas situações que estão impraticáveis atualmente. Porque ninguém se preocupa em baixar a carga tributária. Na reforma tributária que está lá discutindo, os municípios de um lado
os estados de outro e o governo federal. Eles estão brigando com quem é que fica com a maior fatia do bolo. Mas ninguém está lá para falar, olha, vamos baixar. Existe uma pressão de fora, principalmente dos empresariados, para baixar a carga tributária. Mas eles estão pedindo para baixar a carga tributária para quem? Para todo mundo? Não, para eles. Ninguém está efetivamente pensando no povo para baixar a carga tributária. O grande problema é esse. Bem, mas o que eu queria deixar aqui claro, né, para que a gente, pelo menos nesse momento da nossa disciplina, é exatamente que o direito tributário no Brasil ele começa muito rudimentar e ele vai evoluindo. Agora, ele vai evoluindo de uma maneira que nós poderíamos dizer que ele vai evoluindo meio que de uma forma sem muita organização, onde ele vai evoluindo no sentido de que ele vai aumentar a carga tributária sempre. A grande solução dos administradores públicos brasileiros ou dos governantes públicos brasileiros é sempre essa. É aumentar o tributo ou criar novos tributos. O que chegou exatamente na situação que nós estamos hoje, de que onde ninguém aguenta mais, e o sistema tributário brasileiro é um dos mais complicados do mundo. Porque foram dando o famoso jeitinho brasileiro, e aí foram criando os Frankensteins, o Frankenstein que nós temos hoje em dia, que é o nosso sistema tributário nacional. Visto isso, né, essa particularidade do direito tributário brasileiro, a gente precisa lidar com o conceito de direito tributário. E aí o conceito de direito tributário seria exatamente que, por ser um ramo do direito, ele vai envolver um conjunto de normas. Sendo que essas normas, nós temos que lembrar, onde hoje em dia quem é que é considerado norma? Nós temos as normas regra e as normas princípio. E aí qual é o ponto extremamente relevante que nós temos, né? Onde as normas regra são aquelas efetivamente que estabelecem as regras e os princípios são aquelas ideias fundamentais que servem para embasar todo aquele determinado regramento. Então, no direito tributário, nós vamos ter exatamente esses dois tipos de normas, normas regra e normas princípio. Onde essas normas regra e normas princípio, elas correspondem direta ou indiretamente à instituição, arrecadação, fiscalização de tributos. Ou seja, essas normas vão formar um sistema. E nesse sistema você tem que entender como o tributo ele pode ser instituído, como tem que se dar a arrecadação desse tributo, porque não adianta de nada você instituir o tributo e você não arrecadar, e como vai ocorrer a fiscalização desse tributo. Essa fiscalização aqui não é do gasto, é a fiscalização da arrecadação, se ela está acontecendo da maneira correta. Ou seja, se o Estado ele está conseguindo o recurso, o dinheiro necessário para que ele possa se manter. Então, veja que o foco do direito tributário é captação de recursos, é conseguir recursos para que o Estado ele possa se manter. Gasto, você vai ver lá no direito financeiro, você vai ver lá, junto com o direito administrativo, você vai ver como é o gasto. Aqui no direito tributário, a gente está preocupado exatamente com a arrecadação, a captação de recursos. Como é que o Estado ele consegue o dinheiro? E a maior parte desse dinheiro vem exatamente de quê? Dos tributos. Aliás, aqui no direito tributário é só do tributo. No direito financeiro você vê outros tipos de captação de recursos. Aqui a gente vai centralizar exatamente dentro do tributo. Ou seja, só aquela arrecadação, aquela captação que é feita baseada nos tributos. E quando você vê esse direito tributário, você percebe que ele tem que ter regras. Porque como ele é um ramo jurídico, ele vai estar dentro do modelo da relação jurídica. Só que a relação jurídica do direito tributário ela é diferenciada. Ela é chamada
a relação jurídica tributária ou relação fiscal. Né? Seria uma relação entre o fisco, ou seja, aquele que representa o Estado na arrecadação, o fisco, e o contribuinte, onde quem vai arcar para manter o Estado, quem vai colocar dinheiro nesse fisco, são exatamente os membros do povo, ou seja, as pessoas que participam do povo. Conseguiram captar aqui essa ideia? Estão conseguindo acompanhar bem a ideia? Sim, professor. Ótimo. Então, como o direito tributário ele é um ramo do direito, a gente tem que também entender a natureza do direito tributário. E quando vocês estudaram instituições de direito público e privado, vocês viram lá várias classificações do direito, né? E dentre essas várias classificações, vocês viram que existe o direito público, o direito privado e o direito social. Pois bem, o direito tributário ele está inserido exatamente dentro do direito público. Por quê? Porque ele é a relação entre o Estado aqui que a gente está falando é o Estado arrecadador, é o fisco, especificamente, onde o que ele quer é captar. O que ele quer, na verdade, é conseguir tributos, é conseguir dinheiro. Pois bem, então, como é a relação do Estado com o membro do povo, e ele vai querer arrecadar, ele está exercendo o poder de império. E quando ele está exercendo o poder de império, você vê que esse Estado que a gente está analisando é a própria administração pública. E essa administração pública, ela vai agir no sentido de poder de império. E o que é que significa esse poder de império? Alguém lembra? Eu já falei isso daqui em instituições de direito público e privado. O poder de império ele vem exatamente do poder dos imperadores. E qual era o poder dos imperadores? O imperador mandava e todos deviam obedecer. Alguém questionava? Não, tinha que obedecer. Então, o tributo ele é estabelecido exatamente dentro dessa base, onde o Estado manda e todos obedecem. Em outras palavras, o Estado ele institui os tributos e, uma vez instituído o tributo, todos têm a obrigação de pagar por aquele tributo. Quando acontecer aquelas situações descritas na norma, todos têm que pagar por aquele determinado tributo. Então, com isso, nós percebemos que o direito tributário ele é o ramo do direito público. E você pode se perguntar, mas qual é a grande diferença entre o direito tributário estar dentro do direito público ou estar dentro do direito privado? A grande diferença é, no direito público, o Estado ele pode impor sua vontade a todos, através do chamado poder de império. No direito privado, isso não acontece, porque tem uma situação chamada de autonomia da vontade. Então, só um exemplo para você. Por mais que uma determinada empresa ela tenha um grande poderio econômico, ela pode obrigar você a comprar o produto dela? Não. Por isso que ela faz a propaganda. Por isso que ela tem o marketing. Que é para convencer você a comprar. Por quê? Porque você tem autonomia. Você não é obrigado. Você só faz aquilo de acordo com a sua vontade. Então, por isso que nós temos a autonomia da vontade. O oposto à autonomia da vontade é exatamente o direito público, onde você tem um poder de império. O Estado está acima de nós, ele manda e todos nós temos que obedecer, por conta exatamente do Estado ele ter a soberania ou o poder soberano.
É só isso que caracteriza o direito público? Não. Nós temos ainda outros princípios aos quais o direito público ele também se caracteriza. Qual é o outro princípio? A supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, um exemplo são as famosas desapropriações, né? Eu vi um caso em que um colégio ele começou a crescer e ele começou a comprar os terrenos e os edifícios vizinhos. Aí ele foi comprando todos os imóveis vizinhos para conseguir o quarteirão todo para ele. Problema, ele não conseguiu o quarteirão todo para ele. Por quê? Porque um dos vizinhos tinha uma casa de esquina, ele já era um senhor de idade, e ele não vendia a casa de maneira alguma. Ele não vendia, não vendia, não vendia. Colocaram um preço altíssimo, 10 vezes o valor do imóvel dele, ele não quis vender. Por quê? Questão pessoal. E os donos da escola podiam fazer alguma coisa? Nada. Absolutamente nada. Por quê? Porque, como é uma relação entre particulares, é direito privado, e por ser de direito privado, existe a autonomia da vontade. Então ninguém pode obrigar o dono da casa a vender. Ele só vende se ele quiser. Por isso que você pode colocar, você vai tentar convencer exatamente pelo valor do imóvel que vai ser oferecido. Ao passo que também já ocorreu, você tem o poder público, ele foi entrar nas favelas do Rio de Janeiro. Como as favelas elas já estavam todas ocupadas, o poder público ele tinha que ocupar alguns espaços. Então, o que foi que ele fez? Ele precisou desapropriar alguns imóveis, exatamente para que ele pudesse instalar delegacia, posto de saúde, colégio, creche e assim por diante. Ah, professor, mas é muito injusto com a pessoa. Mas ele decorre do direito público, onde o direito público, o interesse da coletividade, representada pelo Estado, é maior do que o interesse de um particular. Então, aquela pessoa que foi desapropriada, ela teve que obedecer à desapropriação e teve que sair daquela área. Com o dinheiro da desapropriação, claro, ele poderia comprar outro imóvel na região, ou então ele ia para outra região. Mas o fato é que ele não podia se opor a isso, exatamente por conta dessa situação do poder público. Então, a supremacia do interesse público. O outro princípio que nós temos, então, primeiro que nós vimos foi o poder de império do Estado. Segundo, a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Onde, se é do interesse do Estado, ninguém consegue se opor. Todos nós temos que obedecer. Terceiro, né, a terceira característica, o terceiro fator que diferencia o direito público é a indisponibilidade do interesse público. E o que é essa indisponibilidade do interesse público? A indisponibilidade do interesse público é exatamente o fato de que nenhum governante ou nenhum administrador do Estado ele pode administrar o Estado de acordo com o interesse dele. Ele tem sempre que se basear na legislação. É a legislação que estabelece, que fixa o interesse do Estado, e não a vontade particular daquela determinada pessoa. Então você verifica, a partir daí, que você conseguir governar o Estado e você conseguir gerenciar o Estado é muito diferente da forma de você gerenciar uma empresa. Por quê? Porque no Estado ninguém pode se opor. Mas também o governante ele não pode fazer somente aquilo que ele quer. Ele tem que fazer aquilo que é definido pela lei. E por isso, por exemplo, uma pessoa deve o Estado. O governante pode chegar e dispensar toda aquela dívida? Não. Para dispensar aquela dívida, o que é que o governante pode fazer? Ele vai fazer um projeto de lei para passar no legislativo, e o legislativo é que vai dizer se perdoa ou não aquela dívida, ou diminui aquela dívida. Mas o governante sozinho perdoar a dívida, ele não pode. Por quê? Exatamente por conta dessa indisponibilidade do interesse público.
onde o governante ele tem que entender que ele não está administrando uma coisa dele, ele está administrando uma coisa do povo. E como é uma coisa do povo, quem é que representa o povo? É o legislativo. Então, para ele conseguir, nessa parte de fazer determinadas atividades com dinheiro público, ele tem que conseguir uma autorização legislativa, ou seja, ele tem que conseguir passar uma lei pelo legislativo para que o legislativo autorize ele a fazer. Ah, mas por que o executivo ele tem que passar pelo legislativo? Lembrem-se que o legislativo eles são os representantes do povo. Então, quando o legislativo ele faz a lei, é como se o próprio povo estivesse, por lei, autorizando que aquele administrador público ele haja daquela forma. O que não pode o administrador público sozinho fazer sem primeiro ter uma autorização legislativa. Conseguiram compreender? Perfeitamente. Ótimo. Então, o próximo ponto que nós temos no direito tributário é exatamente a questão da sua autonomia. Ah, e por que que o direito tributário ele conseguiu a sua autonomia, né? O direito tributário ele consegue a sua autonomia exatamente por conta que essa relação jurídica entre o Estado aqui deve ser representado, quando eu me referir ao fisco, é exatamente o Estado, mas o Estado se preocupando com a captação de recursos oriundos dos tributos, certo? Então, o fisco é aquela parte do Estado que se preocupa com a captação de recursos através dos tributos. Então, você vai tratar dessa relação entre o fisco e o contribuinte, onde essa relação entre fisco e contribuinte ela não é uma relação normal. Por quê? Pelo seguinte. Nós temos escolas públicas. Mas, no Brasil, por que a gente tem tanta escola privada? E tem muita gente que tem um poder aquisitivo melhor, o que é que a pessoa faz? Em vez dela colocar os seus filhos na escola pública, ela coloca na escola privada. E aí ela vai colocar sempre na escola X? Não, ela vai colocar na escola privada, onde ela entenda que tem um bom ensino e pague um valor razoável para aquele serviço que ela está prestando. Mas perceba que você não é obrigado a matricular na escola privada. E das várias, você faz aquilo que você quiser. Isso é importante para você entender esta relação. Onde o pai ele não é obrigado por lei a colocar os filhos na escola privada. Mas você percebe que sempre que tem alguém com um poder aquisitivo melhor, a tendência deles é matricular seus filhos nas escolas privadas. Essa é a tendência. Quando os pais eles têm um poder aquisitivo maior e têm uma certa consciência, eles tentam procurar escolas privadas e as melhores escolas privadas para matricular seus filhos. Essa é a tendência do brasileiro. Por que eu disse isso para vocês? Exatamente para a gente ter uma ideia do oposto, da outra visão. E qual é essa outra visão que eu queria aqui abordar com vocês? A outra visão é que enquanto a pessoa ela tem liberdades, ela tem, exemplo, você tem um problema de saúde, você pode ir para as unidades públicas ou pode ir para as unidades particulares. Se você não tiver condição financeira, você vai para a pública. Mas quem tem condição? Ele dá preferência o quê? Aí para as unidades privadas. Não é verdade? A pessoa tem uma condição financeira melhor, a tendência é ir para as unidades privadas. Por quê? Pelas várias deficiências que tem na esfera pública. As filas são grandes,
você às vezes não tem um bom atendimento, você precisa às vezes de um tratamento e você não consegue a celeridade que você quer ou que você precisa para a sua doença, não é que você quer, mas que a sua doença necessita. Então, o fato é que nas relações do direito privado, você tem essas liberdades. E você vê que em determinadas partes da administração pública, você também vai ter essas liberdades de fazer as escolhas, se você tiver condição financeira. Na esfera do direito tributário, você não tem isso. Por quê? Porque o governo ele não te dá a opção de você pagar ou não tributo. Ele vai chegar para você e dizer que você tem que pagar o tributo. Você queira ou não, você concorde ou não, você tem que pagar o tributo. E essa atividade tributar é uma atividade muito difícil. Por quê? E eu, pelo menos, posso responder por mim. O que é que acontece? Tem vários serviços, eu não estou também generalizando, mas tem vários serviços públicos que a gente vê e são deficitários. Ou seja, eles não acontecem da maneira devida. Eu não estou generalizando. Estou dizendo que muitos não acontecem da maneira devida. Então, por isso que se eu tiver a oportunidade de contratar um serviço privado, eu vou contratar um serviço privado equivalente. Então, por conta disso, nós brasileiros, nós acabamos pagando uma carga tributária e nós pagamos duas vezes. Por quê? Porque nós pagamos a carga tributária para ajudar na arrecadação dos tributos e manter a máquina pública. Mas eu também vou pagar o serviço privado, quando eu já deveria ter recebido ele na esfera pública, ou da esfera pública. Então, por isso que essa relação fisco-contribuinte, com o decorrer do tempo, ela vai se especializando. Ou seja, ela vai criando um regramento próprio, ela vai criando princípios próprios, regras próprias, e que a pessoa tem que entender, para que ela consiga pagar somente aquilo que é devido. Por que eu digo isso? Pelo seguinte, o grande problema hoje em dia no Brasil é que a gente acaba pagando tributo demais. E às vezes a gente acaba pagando tributo indevidamente. Exemplo. Você é prestador de ISS, aqui no município de Fortaleza. Então, os prestadores de serviço que pagam ISS, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ele pode pagar uma alíquota que vai de 2,8% até 6%. Então, ele pode pagar uma alíquota de 2,8% até 6%. Quando você não conhece a legislação, a maioria das pessoas paga os 6%, paga o valor maior. Sendo que você tem algumas situações que você precisava pagar somente o quê? 2,8%. Então, você pagar o tributo é devido? É. Mas você pagar no percentual correto. A diferença de 2,8 para 6 é o dobro, né? Ou mais que o dobro. Então, por isso que você precisa saber. Agora, o que acontece? A lei do ISS, muitas vezes, ela é tão complicada de você entender que, muitas vezes, as pessoas que vão se submeter à alíquota menor, elas não sabem, elas não conseguem compreender a lei. Então, por medo do fisco, elas acabam pagando a alíquota maior. Indevidamente. Nesse caso, o que é que você esperaria? Ah, o fisco deveria alertá-lo. Não, o fisco fica calado. É a pessoa que tem que saber qual é o valor que ela vai pagar. É por isso que quando você vê as grandes empresas, elas acabam muitas vezes pagando uma tributação muito menor do que as pequenas empresas. Por quê? Porque as grandes empresas, elas têm condição de contratar escritórios de contabilidade, escritórios de advocacia, escritórios de planejamento tributário, onde
todos esses profissionais eles vão dizer para a empresa, olha empresa, os percentuais que você tem para pagar são esses. Os procedimentos que você pode fazer para diminuir a sua carga tributária são esses. Então, ela utiliza de todos os meios para conseguir pagar menos tributos. Enquanto que a pessoa de menor poder aquisitivo, ela não tem esses profissionais. Então, ela vai ter que pagar da forma que ela achar melhor. Ou da forma que ela achar devida. Mas muitas vezes ela paga os percentuais errados. E às vezes ela podia até fazer pedidos para diminuir a sua carga tributária e ela não faz o pedido por quê? Porque ela não sabe que tem esse direito. E o fisco não alerta. Então, por isso que você vai entender que essa relação entre o fisco e os contribuintes, ela foi se especializando tanto que levou exatamente à autonomia do direito tributário. Onde hoje em dia não tem mais só a autonomia do direito tributário, até mesmo o processo que trata do direito tributário, que antigamente era um processo civil normal, hoje em dia o processo que trata do direito tributário, ele também se especializou e ganhou autonomia, que é o chamado processo tributário. Para você ver o grau de especialização que com o decorrer do tempo foi surgindo. Tá certo? Pode falar, Luísa. Professor, essa taxa de iluminação pública que a gente paga é considerado um tributo? Sim, ela é tributo. Mas eu vou só fazer algumas correções, tá bom? A taxa de iluminação pública, ela vigorou até 2003, eu acho, foi 2005. Ela foi até o início dos anos 2000. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, ele fez um julgamento onde ele entendeu, e a gente vai ver mais adiante, que no caso da iluminação pública não se encaixava para taxas. O serviço de iluminação pública que é prestado à comunidade, ele não é um serviço divisível, ou seja, que você consegue dividir. Ele é um serviço indivisível. Então, por essa discussão da divisibilidade ou não da iluminação pública, foi que o Supremo ele acabou definindo que a iluminação pública, o serviço de iluminação pública, ele é um serviço indivisível. O que quer dizer? Você não consegue dividir. As pessoas pensavam antigamente o seguinte: se eu tenho luz na porta da minha casa, ele é divisível. Não. Porque é só você que passa na porta da sua casa? Não. Pessoas de outros municípios passam na porta da sua casa e aproveitam a iluminação pública. Turistas que não moram ali passam na porta da sua casa. Pessoas que moram em outras casas vão passar. Você utiliza, os seus vizinhos utilizam, os vizinhos da rua de trás, os da rua da frente, os das laterais. Então você não consegue dividir. Então por isso não consegue ser feito. Você não se encaixa dentro da taxa, porque a taxa tem vários critérios e um dos critérios é que esse serviço, o serviço que é remunerado por taxa, ele tem que ser divisível. E como o Supremo entendeu que ele é indivisível, ou seja, que você não consegue dividir, então o Supremo entendeu que não existe mais taxa de iluminação pública. O que foi que o Congresso Nacional fez? Fez uma medida provisória somente para possibilitar a cobrança da iluminação pública, não mais na forma de taxa, mas sim de contribuição. Então, o que nós temos hoje é a contribuição de iluminação pública. Em alguns locais chamam de COSIP, outros chamam de CIP, porque é contribuição de iluminação pública, tá certo? E a contribuição de iluminação pública, ela é um tributo. Não se preocupe não que mais na frente eu vou mostrar para vocês esse julgamento do STF. Vou deixar disponível, porque infelizmente a gente não tem tempo suficiente de aprofundar, mas pelo menos eu mostro os julgamentos para que vocês depois possam entrar na internet e possam ler esses julgamentos. Ótimo. Bem, mas continuando, né? Então, todos entenderam o porquê, a razão do direito tributário hoje em dia ele ter a sua própria autonomia, ter a sua autonomia. Alguém ainda tem alguma dúvida a esse respeito?
Não tendo as dúvidas, vamos para o próximo tópico, que é exatamente referente à relação com outros ramos do direito, né? Ou seja, qual seria a relação do direito tributário com os outros ramos do direito. Pois bem, nós temos que entender o seguinte. Hoje em dia, dentro das peculiaridades da sociedade humana, quantas pessoas trabalham de graça? É muito pouco, né? Você ter hoje uma realização de atividade voluntária, existe, mas não é a regra. São exceções à regra. Pois bem, então, como você não tem a maioria da população fazendo atividade voluntária, até porque é necessário para você conseguir se manter por questão de sobrevivência, então você precisa, para manter as atividades, inclusive as atividades públicas, as atividades do Estado, você precisa de recurso, de dinheiro. Não tem como você fugir disso. Então, por isso que o Estado ele precisa arrecadar. E, como eu já falei para vocês em aulas passadas, a maior fonte de arrecadação do Estado são exatamente os tributos. A maior parte do dinheiro que o Estado ele consegue vem exatamente dos tributos. Vem dos tributos. Não tem para onde você correr, não tem para onde você fugir. Ao passo que você entende isso, então você vai ver o seguinte. Um dos ramos mais importantes do direito público é exatamente o direito tributário. Por quê? Hoje em dia você consegue manter alguma instituição sem dinheiro? O que é que vocês acham? Hoje em dia Acredito você que não. consegue... Como é? Acredito que não. Muito bem. Você não Nem, consegue. nem que fosse doação, né? Acho que uma hora ia quebrar. Qualquer instituição humana, você não consegue mantê-la sem dinheiro. Qualquer que for. Pode um engraçadinho chegar, professor, e o casamento? Casamento é que não mantém mesmo, meu amigo. Se não tiver dinheiro para manter o casal, aí tem briga direto. Mas, Então, professor, na riqueza e na pobreza, professor. é na riqueza e na pobreza. Você já viu a quantidade de divórcio que tem? Né? Eles dizem desde o iníciozinho quando ainda tem dinheiro, mas passa a primeira crise financeira, você vê se eles lembram desse juramento. Eu não digo isso aqui com alegria, não, mas é uma constatação como advogado, eu já advoguei em várias causas de família, eu já cheguei a ver discussão por uma panela de pressão. Ave Maria. Discussão por uma panela de pressão. Então daí você tira. Então eu já vi de tudo. No direito, nos processos eu já vi de tudo. Para mim é difícil eu me surpreender com muita coisa. Por processos criminais que eu já vi, por processos de família, em várias áreas, hoje em dia é muito difícil eu me surpreender com um ser humano. Hoje eu entendo que o ser humano é capaz de muita coisa. Claro que cada um tem suas situações, mas é muito difícil. Mas, retornando aqui, então, o que eu queria mostrar para vocês é exatamente isso. Então, o Estado ele é importantíssimo. Ele é importantíssimo e é indispensável para a vida humana. Mas, ao passo que o Estado ele é importantíssimo, esse Estado só se mantém com dinheiro. E a grande fonte de arrecadação de dinheiro é exatamente o direito tributário. Então, daí você vê logo a relação do direito tributário com o direito público, onde o direito tributário ele é um dos mais importantes do direito público. Então, aí você vai ter a relação do direito tributário com o direito constitucional, inclusive no Brasil, o arcabouço normativo ou a espinha dorsal da tributação no Brasil está contido na Constituição, então você vê uma relação muito próxima.
Você vê que o direito tributário ele vai ter uma relação com o direito previdenciário, porque a maior fonte de arrecadação do direito previdenciário ela vem do direito tributário. Vai ter uma relação com o direito administrativo, porque lá só pode ter gasto, e a maior parte do dinheiro que vai ser gasto, ele vem do direito tributário, vem da arrecadação do tributo. Você vai entender quem é que paga tributo. É somente o setor público? Não, é principalmente o setor privado. Por quê? Porque o setor privado é exatamente quem gera riqueza. Então, quem gera riqueza, quem faz com que a nação possa enriquecer é o setor privado. As empresas privadas pagam carga tributária, pessoas do setor privado pagam carga tributária. Então, a carga tributária ela está para todos, principalmente para o setor privado, que é onde virá a maior parte desta arrecadação. Então, você vê que o direito tributário, além de se relacionar com todos os ramos do direito público, ainda vai se relacionar com todos os ramos do direito privado. A maioria das atividades realizadas pelo ser humano são tributadas. Pensei em qualquer coisa. Comprar um arroz. Você comprou arroz, você vai ter vários tributos. Você vai ter imposto sobre o produto industrializado, já na fabricação do arroz. Quem fez, né, as cooperativas que produziram e venderam para as indústrias, já paga o ICMS, elas já vão pagar os tributos dali. Quando os trabalhadores fizeram a colheita do arroz, esses trabalhadores, quando a empresa pagou os salários deles, já pagou tributo em cima dos salários, em cima do lucro. Então, tudo, hoje em dia, não existe nenhuma atividade que não seja tributada. Aí você vai dizer, professor, mas tem o pipoqueiro. Certo, pipoqueiro. O pipoqueiro, ele pegou uma máquina de pipoca e fica ali produzindo pipoca todo o tempo? Ou ele tem um carrinho de pipoca? Professor, ele tem um carrinho de pipoca. Ele comprou o carrinho, não comprou? Quando ele compra o carrinho, ele paga tributo. Para aquilo dali ele utiliza o gás metano, né? Ele utiliza o gás liquefeito. Cada gás que ele compra, paga tributo. Ele compra a pipoca. Cada saquinho de pipoca que ele compra, do milho de pipoca, ele paga tributo. Não existe nada que ele faça para manter o carrinho dele, ou a atividade dele, que ele não pague tributo. A pessoa do algodão. O algodão é feito com açúcar, né? Que ele tem que colocar na máquina. Quando ele comprou a máquina, ele pagou tributo. Quando ele compra aquele bastãozinho de madeira para enrolar, ele paga o tributo, seja de madeira, seja de plástico. O açúcar que ele coloca ali na máquina para fazer o algodão doce, ele paga o tributo. Então, não existe nenhuma atividade, claro, lícita que a pessoa não pague o tributo. Professor, e as atividades ilícitas? Aí é outra situação. Inclusive, eu deixei aqui para quem não pôde verificar a aula passada que fizesse exatamente essa análise, né? É toda atividade? E as atividades ilícitas? Pode pagar? Não pode? Então, eu vou deixar um espaço aqui para pesquisar. Mas, se você verificar todas as atividades lícitas, ele vai pagar tributo. Não existe como você conseguir fugir do pagamento de tributo. Não existe como. Até hoje a gente não tem nenhuma previsão em relação a isso. Então, dentro dessas circunstâncias, nós poderíamos dizer que hoje em dia o direito tributário ele se relaciona com todos os ramos do direito. Por quê? Porque a captação de recursos, ou ela é importante porque você vai levar dinheiro para o Estado e toda atividade que é desenvolvida pelo Estado, uma parte do dinheiro vem do direito tributário, ou pelo outro lado. A captação é feita onde? Principalmente no setor privado. Então, daí a relação com o direito tributário com os outros ramos do direito, principalmente do direito privado. Conseguiram acompanhar os raciocínios direitinho?
Alguma dúvida, pessoal, até esse momento, sobre aquilo que eu estou abordando com vocês?